Olá, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia Viana, sou professora da área de linguagens. A gente vai resolver uma questão do Enem com vocês. Vamos lá? Bom, essa questão, ela traz um texto de uma temática bem atual, né? Uma temática que traz a questão de analisar essas notícias que reverberam dos bots, sei nem se eu estou pronunciando direito, tá certo? Mas esses bots que acabam causando aí uma fake news, criando, né, esse burburinho muito grande na internet, principalmente nessas plataformas em que distribui mensagens muito facilmente, né? Você vai parar o vídeo um pouquinho, vai ler o texto com calma, vai conhecer um pouquinho desses bots, esses robôs, né, que espalham fake news e etc. E a gente volta para resolver a questão, tá certo? Para o vídeo um pouquinho. Bom, você leu o texto, né, e você percebeu que há um perigo aí, né, porque com essa tecnologia, com softwares, enfim, esses bots, essas informações aí não tão verídicas, né, são distribuídas na internet, elas acabam acarretando aí graves problemas. O texto, a questão diz o seguinte: de acordo com o texto, a análise de características da linguagem empregada por perfis automatizados contribui para o OA. Então vamos lá, o que é que o comando está pedindo? Primeira coisa que você vai resolver a questão do Exame Nacional do Ensino Médio é entender o comando. Bem, o comando está dizendo o seguinte, que eu tenho que ler o texto, porque tem que ser de acordo com o que ele está dizendo, tá certo? E no texto ele analisa as características, né, desses perfis que são controlados, que são automatizados, tá certo? Quando a gente volta para o texto, ele fala aqui no texto várias informações, que os pesquisadores começaram a observar alguns padrões de comportamento, que esses pesquisadores, que essas mensagens não tinham uma linguagem adequada para o contexto, que havia muita repetição, tá certo, de informações, a pobreza vocabular, que eles descobriram que um funcionário de uma empresa que supostamente vendia e produzia esses perfis automatizados falsos, dizia que faltava em alguns momentos, eram tantos que faltava criatividade, tá certo? Para criar mensagens distintas para cada um dos perfis. Então a gente volta para o texto, no texto tem essas informações. O que é que eu tenho que procurar? As características, né, da linguagem empregada. Então toda a minha informação tem que estar nas características da linguagem empregada por esses perfis, tá certo? Contribuindo para quê? Alternativa A, para o controle da atuação dos profissionais de TI. Será, gente, que as características da linguagem que foi empregada na construção desses perfis, tá certo? Contribuiu para controlar a atuação dos profissionais de tecnologia da informação? Claro que não, tá certo? O profissional da informação, da tecnologia da informação, não vai ter o seu trabalho controlado por conta da linguagem. Pelo contrário, no texto, inclusive, ele diz, olha, eu de alguma forma monitorava vários perfis e falta criatividade, então eu faço do meu jeito, né? Quase disse essa frase, eu faço do meu jeito. Então a alternativa A está falsa, tá certo? Entenda, como a gente tem aí uma falta de criatividade, uma linguagem assim não padronizada, o texto gera dubiedade e, por conseguinte, é um texto que vai trazer notícia falsa, ok? Alternativa B, desenvolvimento de tecnologias como os trolls. Não, gente. Quando ele fala dos trolls, não sei se estou pronunciando correto, acho que é isso, né? Quando ele fala aí das tecnologias como os trolls, é a mesma coisa quando ele fala dos bots, tá certo? Essas tecnologias foram acontecendo, esses trolls foram acontecendo, mas ele está pedindo na questão o quê? A linguagem, certo? Então, um bom das questões da Enem é isso, a gente tem que focar no que ele está pedindo. Então, ele está falando da linguagem empregada nesses perfis. Não foi o desenvolvimento de tecnologias como os trolls. Os trolls é um dos elementos que apareceu, principalmente nesses perfis automatizados. Essa alternativa está falsa. Alternativa C, flexibilização dos turnos de trabalho dos controladores. Gente, apesar de ter essa ideia de flexibilização e etc., não necessariamente foi a linguagem responsável por isso, tá certo? A linguagem foi responsável por quê? Porque eles começaram a ter uma linguagem não adequada, tá certo? Inclusive no texto ele fala dessa linguagem, dessa pobreza vocabular, dessa não, às vezes era a mesma mensagem em vários perfis, é isso que a gente tem que buscar, tá certo?
Então, a alternativa está falsa. A alternativa C está falsa. Alternativa D, necessidade de regulamentação do funcionamento dos bots. A gente não tem essa informação de regulamentação dos bots, tá certo? O que ele fala aqui é que o perigo cresceu porque a tecnologia e os métodos evoluíram dos robôs, os bots, softwares com tarefas online automatizadas, para os cyborgs ou trolls, que são essas contas controladas, tá certo? Controladas por quem? Por nós humanos, e a gente ajuda a disseminar essas fake news, ok? Então, a alternativa D está falsa. E, por fim, a alternativa correta, identificação de padrões de disseminação de informações inverídicas, que é a alternativa verdadeira. E onde é que a gente confirma isso? No último parágrafo. Outra pista, né, é a pobreza vocabular, e lá no finalzinho ele diz assim, ó, um funcionário de uma empresa que supostamente produzia e vendia perfis falsos explica que às vezes falta criatividade para criar mensagens distintas, controlando tantos perfis falsos ao mesmo tempo. Então, a alternativa é a alternativa verdadeira, tá certo? Espero que você tenha compreendido. Bons estudos e até a próxima!